Bom dia a todos. Sou Nereide Tavares, sou cabo-verdiana, doutoranda em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre este que é o meu objeto de estudo, que é o Património Histórico Arqueológico de Cabo Verde. Nesse congresso vou falar da arqueologia em Cabo Verde, mas numa dimensão mais prática dos trabalhos que se fizeram e que se fazem atualmente e as potencialidades para a arqueologia em Cabo Verde. Cabo Verde é um país situado na costa ocidental africana, são 10 ilhas de origem vulcânica, foram descobertas em 1460, no decurso da expansão marítima portuguesa. Quando da descoberta, as ilhas estavam desertas, ou seja, estavam despovoadas. Com a colonização, foram e trouxeram povos de diversas paragens para povoar Cabo Verde. Desde cedo, viu-se a sua posição geográfica e estratégica seria muito importante no decurso da expansão marítima, porque podiam-se aportar aí para reabastecer os navios, para reparação naval também, para depois prosseguirem as viagens para outras paragens. Na época do tráfico negreiro, o arquipélago era um porto importante, um interposto onde os escravos eram transportados para diversas paragens. As ilhas de Cabo Verde se viram como placa giratória da expansão marítima. Por aqui passaram célebres navegadores portugueses. Só realçar aqui que a cultura cabo-verdiana é uma cultura mista, resultante da convivência desses vários povos que passaram por aqui e conviveram aqui. Isso vai tudo refletir no património histórico e arqueológico. Sobre a arqueologia em Cabo Verde, temos duas vertentes de investigação, que é a arqueologia terrestre e a arqueologia subaquática. Os primeiros trabalhos de arqueologia terrestre na segunda metade do século XX decorreram sobretudo em função ou a reboque de trabalhos de reabilitação arquitetónica de edifícios monumentais na Cidade Velha, que eu vou falar adiante. Sobre a arqueologia subaquática, as primeiras iniciativas datam do início do século XX, mas os fins dessas investigações e intervenções eram estritamente comerciais, que não têm nada a ver com a preservação patrimonial. Vou falar primeiramente da arqueologia subaquática. Em Cabo Verde existem muitos naufrágios, em parte resultante da importância que teve ao longo da expansão marítima e mesmo até o século XIX. Muitos desses acidentes aconteceram porque os mapas na altura muitos deles eram imprecisos, outros apresentavam ilhas a mais, ilhas a menos, muitos beixios não eram cartografados. Há também a iluminação costeira, era uma coisa que existia muito pouco, não existia muito, o que dificultava a navegação e fez com que houvesse vários naufrágios. Como disse anteriormente, há muitos naufrágios e a população, e vai refletir no modo de viver da população, que tem uma relação muito longa com esses naufrágios. Trago aqui um exemplo de um encalhe de um navio na Ilha de Boa Vista em 1968. Na altura, a ilha passava por um período de fome e o encalhe serviu, os mantimentos do navio serviram para suprir a necessidade da população. Para além disto, temos muitos exemplos de nomes costeiros que têm a ver com desastres e sinistros marítimos, que é só para realçar dessa relação longa e próxima da população com o naufrágio. Sobre a arqueologia subaquática. Anteriormente, depois de 1975, da independência de Cabo Verde, houve muitos interessados, inclusive caçadores de tesouros, que andaram aqui nas águas territoriais cabo-verdianas, que tiveram a ponto em muitos desses naufrágios. Na altura também não havia uma legislação capaz e eficiente para evitar esse tipo de acontecimento, estou a referir essencialmente com caçadores de tesouros. Ultimamente,
tem-se mudado um bocadinho de postura, tem-se focado principalmente em inventariar e mapear esses naufrágios, e principalmente para fiscalizar e de forma a preservar e também para divulgar a população. Cabo Verde agora já aderiu à Convenção da Unesco para salvaguardar o património cultural subaquático, recebeu ultimamente dois projetos internacionais muito importantes, que é o Margolar e Concha, que serviram essencialmente para capacitação de equipa nacional, e que houve envolvimento não só com técnicos de investigação patrimonial, mas também com outras entidades, como a Polícia Marítima, a Guarda Costeira, como forma a criar uma equipa de fiscalização forte. Mas também, para além desses trabalhos de capacitação, tem-se dedicado principalmente ao estudo e à divulgação do património cultural subaquático de Cabo Verde. Trago aqui algum exemplo de alguma cultura material que se identificou ao longo do tempo nesses trabalhos de intervenção arqueológica subaquática em Cabo Verde. Todos esses materiais estão depositados no Museu Nacional de Arqueologia da Praia, que pode ser visitado, e atualmente estão a ser estudados e inventariados. Sobre a arqueologia terrestre de Cabo Verde, trago aqui um mapa das ilhas de Cabo Verde, que é para mostrar que a investigação em meio terrestre da arqueologia em Cabo Verde está ainda muito centralizada na ilha de Santiago e, sobretudo, na Cidade Velha, por ser a primeira capital cabo-verdiana, por ser o local, o berço da nação cabo-verdiana, o local principalmente, primeiramente, povoado e colonizado. Apesar, temos também outros pontos de investigação atualmente, mas ainda a arqueologia está um bocadinho centralizada, é algo que precisa ser mudado, que é a necessidade de disseminação, de fazer pesquisas noutras áreas. Sobre a cidade de Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha, foi a primeira capital de Cabo Verde, foi o sítio primeiramente povoado em Cabo Verde, foi sede também na sede da costa ocidental africana, foi importante interposto comercial no Atlântico. Vai receber muitos investimentos por parte da coroa portuguesa, principalmente com a criação de edifícios de caráter religioso, civis e militares. Por isso, na cidade temos muitos vestígios arqueológicos que necessitam de ser preservados e estudados também. A cidade é hoje património mundial. Essa classificação foi dada pela Unesco em 2009, porque a Unesco reconheceu a integridade e autenticidade do sítio, que agora é património mundial, e que há uma necessidade bem grande de preservar esse património. Vou trazer aqui alguns exemplos de alguns edifícios que foram, primeiramente, escavados na Cidade Velha, embora em função da reabilitação arquitetónica. Temos dois edifícios do século XVI, a ser a Catedral e a Fortaleza Real de São Filipe. Mas vou trazer aqui outro exemplo de uma igreja do século XV, que é para mostrar um bocadinho da metodologia também que se tem usado aqui, que é a conjugação dos dados das fontes escritas e cartográficas para a identificação do património, como este sítio especificamente aconteceu. Antes da escavação não se via nada dessa igreja, havia algumas ruínas, mas com a análise da documentação cartográfica foi possível fazer a escavação e pôr a igreja toda descoberta. Trago aqui outro exemplo de uma igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a mais antiga, é uso ainda em Cabo Verde. Trago três imagens em épocas diferentes. Foi recentemente alvo de reabilitação arquitetónica. Durante a escavação, havia uma parte da igreja lateral da igreja, que estava toda enterrada. Após a escavação, identificamos uma capela, que é a Capela de São Sebastião, que antes não sabíamos que capela era, mas com a conjugação dos dados das fontes escritas foi possível identificar que é a Capela de São Sebastião.
Os trabalhos arqueológicos na Cidade Velha não se resumiram somente a trabalhos em edifícios de caráter monumental. Há também outros trabalhos dentro do centro histórico. Trago aqui essas imagens, que é só para mostrar que o nível do século XV, XVI, XVII da Cidade Velha está muito abaixo do nível atual e que é muito importante agora em todos os trabalhos ou qualquer intervenção que haja na cidade, que haja também o acompanhamento arqueológico por causa dos vestígios que estão no subsolo. Ultimamente, o Instituto do Património Cultural realizou a Carta Arqueológica da Cidade Velha, que é um documento muito importante, que há muito devia ser feito, mas que só agora foi possível concretizar. Foi possível identificar sítios que já eram conhecidos pela bibliografia, revisitamos esses sítios, analisamos todos os problemas, que é para poder traçar estratégias de intervenção e de conservação, mas também de partilha. Foi possível também, durante as prospecções, identificar novos sítios, o que é muito importante. Essa foi só uma primeira fase, onde analisamos somente os sítios dentro do centro histórico e da Ribeira Grande, e dentro da Ribeira Grande de Santiago, mas é um trabalho muito importante porque é uma espécie de bilhete de identidade de cada sítio para ver quais os seus problemas, a sua localização. Fazemos um raio-x do sítio e para poder traçar estratégias de conservação e também de divulgação. Se for perguntar o que é que se fez em outras ilhas em Cabo Verde, em termos de arqueologia, temos trabalhos pontuais. Temos o caso dos Conselheiros de Salamanca e de João de Évora, na Ilha de São Vicente, que são do século XVI, XVIII. Temos outro exemplo de dois edifícios que foram estudados, no decorrer de trabalhos de reabilitação arquitetónica, que é o Forte do Bragança e o Forte de Príncipe Real na Ilha de São Nicolau, que ambos do século XIX. Trago aqui alguns exemplos da cultura material que se identifica em Cabo Verde. A nível de arqueologia terrestre, são materiais de diversas paragens. Temos aqui balas de canhões, temos cerâmicas africanas, cerâmicas europeias, cerâmicas orientais. Em termos de publicações, temos ainda pouca publicação, mas ultimamente têm surgido algumas iniciativas de louvar, tanto teses de mestrado, de doutoramento, mas também algumas publicações específicas sobre a arqueologia tanto terrestre como subaquática em Cabo Verde. Em termos do património histórico arqueológico de Cabo Verde, tem uma riqueza patrimonial imensa, mas também há grande necessidade de salvaguarda. Sobre o futuro e as potencialidades de estudos. As fontes históricas são altamente sugestivas de locais onde decorreram grandes atividades industriais. Temos o caso de produção de açúcar, transformação de cana-sacarina, a produção de algodão também de Cabo Verde, que foi muito importante. Temos a produção de sal. Temos casos também de arqueologia industrial que precisa ser estudada também. Temos a arqueologia da paisagem, ou seja, a potencialidade é imensa, mas também há necessidade de disseminar os objetos e as áreas de estudo, e também em termos de arqueologia em Cabo Verde. De uma forma muito sucinta, espero ter demonstrado o que se tem feito ultimamente sobre arqueologia em Cabo Verde, mas sobretudo realçar que em todos os trabalhos realizados temos a intenção de envolver tanto a população local como principalmente o público estudantil nesses trabalhos, para que se torne um meio de preservação patrimonial, preservação e divulgação patrimonial. Agradeço a oportunidade de falar um bocadinho da arqueologia em Cabo Verde. Espero ter sido suficientemente clara e muito obrigada a todos pela atenção.